Evolução ou involução? Evolução é uma coisa, involução é outra completamente diferente. E quanto mais o homem escava, quanto mais a arqueologia trabalha, mais e mais a gente vai constatando que o homem do passado era melhor do que a gente em tudo. O homem no passado era muito, muito superior ao homem de hoje. O homem do passado era extremamente mais inteligente do que nós, era maior em termos de tamanho, eram gigantes perto de nós. E a Bíblia ela menciona gigantes e homens comuns. Os homens comuns que eu estou falando, não estou falando dos gigantes não. Os homens comuns do período pré-diluviano eram muito maiores do que os de hoje. Um homem comum pré-diluviano tinha cerca de 2,10, 2,20. Era um jogador da NBA hoje, né? Jogador da NBA hoje. E a saúde humana também era outra coisa. Era outra coisa. Simplesmente, doença era uma coisa que praticamente não existia. Repito, estou falando a nível pré-diluviano, antes do dilúvio. E um pouco depois do dilúvio também, não era... Tá, vamos combinar o seguinte. Até 50 anos atrás não era como está hoje, né? Questão de doença, de enfermidade. Mas, então, a saúde era bem mais abundante. Então, saúde, altura e inteligência. Eles eram melhores do que nós em todos esses quesitos. Todos esses. Você olha para as pirâmides hoje. Até hoje o pessoal quebra a cabeça. Como que eles fizeram aquilo? Aquilo você precisava ter uma força sobre-humana. Primeiro, uma força sobre-humana. Já viu o tamanho de cada bloco daquele ali? O tamanho de uma casa, né? Então cada bloco era o tamanho de uma casa. A força sobre-humana. Isso num local deserto. Era um deserto. Aquilo lá é um deserto. Você não tem como conseguir madeira para produzir material, para produzir roldana, roda, seja lá o que for. E os cálculos, né? Os cálculos extremamente precisos demonstram uma engenharia brilhante. O gênio que nós temos hoje, o maior gênio que nós temos hoje aqui, né? Que habita entre nós, perto deles, a criança de jardim de infância. A criança de jardim de infância. Então, definitivamente, houve uma involução. Involução. E a saúde? Muito maior, muito maior. Já existem provas de que o homem do passado enxergava a nível microscópico. Caramba, eu tô aqui falando pra você, eu tô usando um óculos aqui, ó. Eu tenho astigmatismo, eu tô usando um óculos. O homem do passado enxergava a nível microscópico. Ele viu uma formiga exatamente como ela é. Ele não viu um pontinho preto andando, não. Ele via todos os detalhes de uma formiga. E aí? Né? Vou falar mais muita coisa não, vou deixar aí agora um mix. Eu fiz um mix de duas palestras, dois trechos de duas palestras do Dr. Keith Hovind. Keith Hovind é assim, o maior nome do criacionismo mundial, na minha opinião. Tiveram que prender o cara para fazer ele calar a boca, prenderam ele. Deve estar sendo solto aí esse ano. E eu fiz um mix aí. Ele também não fala muita coisa não, ou ele mostra evidências. Você vai ver ele mostrando fotos, coisas bem documentadas, devidamente publicadas, bibliografadas. Não é nada de disse-me-disse. Não é boataria não. Não é boataria. O que ele vai mostrar ali é a Vera mesmo. Então, dá uma olhadinha aí, depois a gente volta. Now, did you know the word prehistoric was not even in the dictionary until about 100 years ago? We collect old dictionaries in our science center. If you have some old dictionaries from 17 or 1800s, we'd love to get them. I got a dictionary from 1766. The word prehistoric was not there. We got a dictionary from 1860. The word prehistoric is not there. No such thing as prehistoric back in 1860. Here's a dictionary from 1892. The word prehistoric is still not there. See, there are things that are pre-flood
But there's no such thing as prehistoric. We have history from the first day. In the beginning, God created the heaven and the earth. You can't go before that. So there's no such thing as prehistoric. But before the flood came, this canopy of water would increase air pressure, which would make things behave very differently. It makes insects grow much bigger. See, insects are limited on size based on the amount of oxygen they can get. Insects that live in oxygen-rich waters get 1,000 times heavier than those that don't. It has to do with the surface area to volume ratio. Without boring everybody for a half hour, the larger an insect gets, it has more skin, but not compared to its volume. The surface area compared to its volume ratio drops off, as you can see on the chart here. So as an insect gets larger, it doesn't have enough skin, because insects breathe through their skin. But giant insect fossils have been found, like this dragonfly with a 50-inch wingspan. How'd you like to hit one of those at 70 miles an hour? You take the bug deflector and the hood right off and join you in the front seat. Big dragonflies been found fossilized on this planet. Today they get 4 or 5 inches long, you know, not very big. Pre-flood they were huge. Cockroaches get pretty good size today. We raise them in our museum in Pensacola, the Madagascar hissing cockroaches. But did you know giant cockroaches have been found, 18-inch long cockroach fossils? You didn't call Orkin in those days, you called the National Guard to come exterminate the house, okay? Giant fossil centipede, 8.5 feet long, was found. Grasshoppers, 2 feet in our museum now of these Ica stones. I think we have the largest collection in America of these Ica stones from Peru. Many of them show dinosaurs on there. Cover more on that on Seminar Part 3 about dinosaurs in the Bible. Dinosaur footprints and human footprints have been found together. In Glen Rose, Texas, I know there's controversy about this. I've been there 5 times. I've heard all the critics on it. And I've been there myself to check it out, okay? But go to Dallas, Texas, and go south 45 miles to Glen Rose, and you'll find the Paluxy River flows through this little town, and it's all full of limestone. The whole area is limestone, kind of like around here in Knoxville. Well, that river cuts through this limestone layers. In 1908, there was a flood. The river dropped 17 feet per mile, but this flood was incredible. It was, I think, 30 feet above flood stage or something. It was just an incredible flood in 1908. It ripped off the bottom of the river, tore off the layer of limestone. 2 foot of limestone was ripped up. Underneath was a new layer of limestone, and when the river dried up that next summer, they discovered there are hundreds of dinosaur footprints. Dinosaur footprints. It's called Dinosaur Valley State Park. There's a book on the table right there if you want to read more about it. They chiseled out lots of the footprints and took them to museums to save them so they wouldn't get eroded by the river. Took out huge blocks in the 1930s and set them up under dinosaur skeletons. Footprints are big. Here's a little kid taking a bath in one. But sometimes in this area they find human footprints with the dinosaur footprints. Human tracks and dinosaur tracks together. We could spend all day talking about this. There's been thousands of reports on this thing made. Some believe it, some don't believe it. Here's a trail of human tracks and crossing a trail of dinosaur tracks. And the human footprints, some of them are pretty good size, and occasionally they're found inside the dinosaur footprint. Well, if you're running through the mud to escape the flood, that's the logical place to step. Right where somebody else already stepped. Just like walking through deep snow. And I think a lot of people get the wrong idea. They think Noah got in the ark, the rain started, and everybody died in the first 10 minutes. It probably took 6 months to kill everybody on this planet. They'd be running looking for high ground. The water kept coming up. See, the rain was 40 days, but the Bible says the water kept coming up for 150 days. Because most of the water is coming from inside the crust of the earth, up through the fountains of the deep. The flood, the rain did almost nothing for the flood. It was water from inside that caused the flood. It probably took 6 months to kill everybody. So they'd be running, when the tide goes down, they'd run to higher ground. And pretty soon they'd be fighting for this higher ground, which is becoming more and more scarce. But the footprints are pretty good size. We sell castings of this one if you want to get one. It's in our website, Dr. Dino. You can see the size 24 human footprint. We had a kid try to fill it up one time, couldn't quite do it. Had a size 18. They chiseled out rock ledges and found more footprints underneath the undisturbed limestone. One of the footprints was sawn across the toes. They looked at it end grain, and you can see where it squeezed down and distorted the lamination lines. I know there's arguments about it. I've read, I think, everything on the topic. Sure read a lot, but I'm very convinced they're legitimate. The footprints have a 6 to 7 foot stride.
This would take a big man to be stepping 6 or 7 feet every time. A friend of mine was down there when they were digging out the footprints. He wrote me this letter. He's now an assistant pastor at a Southern Baptist church in Arizona. He said, Dr. Hovind, I grew up in Glen Rose. I was on an excavation with Dr. Carl Ball. We followed the footprints of a man beside a dinosaur's footprints. It was as if the man were walking with the dinosaur. Nova was there to film the dig. There was also an evolutionist who was arguing with Dr. Ball the entire time. Nova didn't film much of the tracks or our dig, but they did interview the evolutionist. He told them he had not seen anything there to disprove evolution. What he didn't tell the camera was he had refused to turn around and look at the tracks we were working on. When they found one, they would tap him on the shoulder and say, sir, you want to look at this? He'd say, no, I don't want to see it. He stood with his back to the dig and the tracks while making these statements. Nova knew the man had not looked at the tracks, but they didn't report that. See, Nova apparently is committed to a theory called evolution, and anything that goes against the theory is just simply not going to be aired on TV. Period. The theory has to be protected from criticism. One guy said, well, if they find human footprints with dinosaur footprints, all that proves is that there was a dinosaur with feet like a human. Well, now that's just a brilliant way to look at it, isn't it? Another example where the evolution theory is a hindrance to research. Well, creationists state that humans and dinosaurs were contemporaneous in time. Were this momentous statement true, and the names of its discoverers would thunder down the corridors of time as individuals who made one of the most outstanding discoveries of the 20th century? Well, unless there's a media blockout, that's true. Okay? There are plenty of good books about that, but also they found a hammer, a fossilized human hammer, a man-made hammer. People say they didn't have any iron before the flood. Oh, sure they did. The Bible says Tubal-Cain was an artificer in brass and iron. You can get a replica of the hammer if you want to keep that on your desk. Check our catalog, drdino.com, or our website, drdino.com. This bell found inside a lump of coal. They knew about iron and metals before the flood came. They were extremely smart. You kids will be taught in school that the geologic column represents the history of the earth and that the Carboniferous era is when coal formed. That's baloney. Coal formed at the time of the flood because that world was buried. Okay? They found a gold chain inside a lump of coal back in 1881 in Illinois. This iron pot found inside a lump of coal. This thing found inside solid rock, supposed to be 600 million years old. Here I am in Nampa, Idaho, holding what's called the Nampa image. A well driller found this little doll 320 feet down while he's drilling a well. Probably a pre-flood doll. This battery thing was found in Iraq, supposed to be a 2,000-year-old battery. They knew about electricity a long time ago. The Egyptians knew about electricity and knew how to electroplate things. Workers found human bones in a copper arrowhead in a vein of silver. Advanced stone tools were found in a gold mine in California. They're digging in the middle of this mountain, digging a shaft back into a gravel pit under layers of lava supposed to be 55 million years old, and they find human tools in there. Professor Holmes of the Smithsonian was one of the most vocal critics of the California finds. He said, perhaps if Professor Whitney had fully appreciated the story of human evolution as it is understood today, he would have hesitated to announce the conclusions, notwithstanding the imposing array of testimony. Is he saying he shouldn't have announced this finding because it goes against the theory? Is that what he's saying? That's exactly what he's saying. And folks, I'm telling you, there are people that are so dedicated to that stupid evolution theory that they will block out from their mind and from print, if they can, anything that goes against it. They defend the theory with religious fervor. Smithsonian is very responsible for doing a lot of this stuff, of hiding evidence against evolution. In 1950s, Thomas Lee from the National Museum of Canada found advanced stone tools in a gravel deposit. The problem was the gravel deposit had been dated at 65 to 125,000 years old, which is way too old for humans to be in Canada. So the director of the museum was fired for refusing to fire the discoverer. Tons of artifacts disappeared into storage bins. The discovery had to be killed. It would have forced the rewriting of almost every book in the business. We can't have you find something that goes against our theory because all of the books we've printed talk about how wonderful the theory is, and now you're going to make us rewrite all these books, so you're fired. This coin was found by a well driller in Illinois, over 100 feet below the surface. Never was.
vez que não houve evolução, né, nós já sabemos que não houve evolução. Aí resta a pergunta, né? Por que a ciência não dá o braço a torcer? Por quê? O motivo é simples, por causa do diabo. Por causa do diabo. Ué, por causa do diabo, uai. Porque você só consegue imaginar o diabo no meio de um terreiro de macumba, né? Você só consegue imaginar o diabo num ritual subterrâneo, embaixo de uma mansão no Morumbi. Só consegue imaginar ele ali. Tá, ele tá ali. Mas ele pode estar dentro de um laboratório de ciência. Ele pode estar dentro de uma universidade. Ele pode estar numa sala de aula. Ele pode estar. E o que onde eu quero chegar? Uma vez que a ciência ela já não está mais conseguindo ser plenamente convincente acerca da teoria da evolução, porque os furos já são muitos, as farsas montadas e descobertas já foram muitas, e ao passo que as descobertas e evidências criacionistas estão crescendo cada vez mais, eles estão tendo que partir para outros planos. A agenda tem que caminhar para novos horizontes, novas direções. E aí surge, com cada vez mais força, a teoria do astronauta, né? Dos deuses astronautas. O que essa teoria diz? Que no passado, extraterrestres habitaram a Terra. Essa teoria surgiu ali entre os anos 70, né? Mas só com o advento do ano 2000 é que ela foi ganhando força, e hoje você vê a comunidade científica discutindo isso e levantando teses e teorias a respeito disso sem o mínimo pudor, Antes o cientista, ele, para não cair em descrédito, né, para manter a reputação dele ilibada, ele não podia tocar nisso, ou então ele tinha que falar, né, dentro da casa dele, às ocultas. Hoje não. Hoje, assim, você vê grandes nomes, os caras assim, como Stephen Hawking, trabalhando essas possibilidades. Você vê isso no cinema de uma forma monstruosa, de uma forma massificante. Até porque hoje, boa parte dos diretores e atores de Hollywood, os grandes nomes, já fazem parte da cientologia, que também cresceu muito. A cientologia cresceu junto, né, coincidência ou não, a cientologia cresceu lado a lado com a teoria dos deuses astronautas na comunidade científica. E a cientologia é uma seita que trabalha isso, a ideia de que o homem, houve uma evolução, mas houve uma evolução fruto de uma inteligência superior extraterrestre que nos criou, que criou a raça humana e que projetou a raça humana para esse desenvolvimento, para essa evolução. E eles tiveram que partir para isso. Foram obrigados, foram forçados a partir para isso. Por quê? Porque ou era isso, ou era abraçar a Bíblia. Ou era isso, ou abraçar a Bíblia. E como eles não podem dar o braço a torcer em relação à palavra de Deus, como eles não podem dar o braço a torcer acerca do relato de Gênesis, eles têm que abraçar o mais absurdo que seja. E que por mais estapafúrdio, por mais ridículo que seja, eles têm que abraçar isso, para não dar o braço a torcer para a palavra de Deus. Então, uma vez que a evolução, no formato que Darwin estabeleceu, né, no seu formato original, já perde força, já não tem mais o fôlego de outrora, eles são obrigados a vir agora com os deuses astronautas. Com os deuses astronautas. Isso ganha cada vez mais força. Cada vez mais força. É meio que também uma forma de você conseguir atrair pessoas crentes. Não crente evangélico que eu estou falando, mas pessoas crentes num Deus. Pessoas teístas. É uma forma de você atrair os teístas, né, também. Por quê?
Porque é uma teoria que mostra uma inteligência superior, que mostra um Deus que trabalha com algo fantástico, com algo fora da nossa imaginação, com algo fora do nosso comum, né? Que não trabalha com o acaso. Então, não deixa de ter um apelo que também fale ao coração dos crentes. Essa é a ideia. Crentes aqui, eu repito, não são cristãos. Crentes, pessoas que acreditam num Deus, né? E por isso você vê se proliferando tantas seitas da nova era relacionadas à adoração OVNI, relacionada à idolatria aos ETs, às inteligências extraterrestres. Você vê isso crescendo lado a lado, tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Isso não é à toa, tá? Definitivamente isso não é à toa. E aí eles pegam essas evidências de gigantes que houve no passado, jogam para os extraterrestres. A inteligência humana, que foi muito superior no passado, eles jogam, botam na conta dos extraterrestres. Tudo só pode ser conta, a culpa só pode ser dos extraterrestres, dos ETs, dos alienígenas. Só pode ser culpa deles. As demonstrações de força sobre-humana também relacionada a eles. As obras precisas de engenharia a níveis microscópicos jogam para cima deles. As evidências que o homem primitivo entre aspas, né, podia voar, também vai para a conta dos ETs. Aí fica complicado. Realmente, assim, não existe uma honestidade da parte deles, né? E quando essa teoria dos deuses astronautas já tiver furos o suficiente, eles vão partir para uma outra coisa. Pode acreditar nisso. Não à toa você vê essa mescla, né, de cristianismo com adoração OVNI. Você vê o cinema já começando a trabalhar isso. Já vê o cinema de alguma forma começando a trabalhar isso. Deus existe, mas é um alienígena. É um alien superior. E aí esses caras, eles pegam e situam a Bíblia no contexto que eles querem. Aí dizem que a carruagem de fogo, por exemplo, que carregou o profeta Elias, era um OVNI, era um disco voador. E por aí vai. A destruição de Sodoma e Gomorra foram ETs ali que invadiram e detonaram tudo. E daí em diante. A própria Arca de Noé, né? A própria Arca de Noé seria uma engenharia alien, podemos dizer assim. No próximo bloco, leitura do livro do professor Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. Uma leiturinha rápida para mostrar a possibilidade que de fato existe de termos planetas com vidas inteligentes habitando. E um trechinho do documentário OVNI, né, do documentário OVNI, A Verdade Oculta. Também interessante. Tudo para provar para vocês, por A mais B, o tamanho da estupidez e o quão absurdo é trabalharmos essa hipótese de vida inteligente e desenvolvida em outros planetas. Não que eu não creia nos aliens, não que eu não creia nos discos voadores. Eu creio. Só não acredito que sejam seres de outro planeta. Tem uma diferença básica aí. Só não acredito que sejam seres de outro planeta. Eu creio que eles sejam exatamente o que a Bíblia diz que eles são. Anjos caídos, demônios. É que no imaginário popular, a figura do anjo e do demônio, pintada nas catedrais, pintada pelos grandes artistas, né, seguindo a imaginação deles, é diferente do que a gente escuta falar a respeito de ETs. É diferente. Mas quando você pega características descritas por testemunhas, características descritas em literatura, né, documentários, alguns elementos muito semelhantes não nos levam para outra conclusão.
São exatamente, estamos falando do mesmo ser. Quando se fala de um demônio, quando se fala de um ET, estamos falando do mesmo ser. Fomos condicionados, né, as 4 últimas gerações aí foram condicionadas a enxergar um disco voador como um produto de tecnologia, como algo tecnológico e não como algo espiritual. Pode até ser algo físico, mas um físico materializado de uma outra dimensão, de uma dimensão espiritual. Agora, civilizações existentes em outros planetas, vamos ver agora no próximo bloco, isso não tem como acontecer. Lamento dizer, tá? Você que está esperando o ET chegar na tua casa com o dedinho acendendo, lamento, mas isso não tem como acontecer. Foram bombardeados por aviões caça e mísseis antiaéreos, mas sem efeito. Eles liberam poderosas cargas eletromagnéticas, frequentemente causando falhas nos motores e nos circuitos elétricos. Eles evocam reações estranhas e de medo em animais e, frequentemente, causam profundos distúrbios psicológicos nos seres humanos. Eles têm a capacidade de se materializar como se vindos do nada, mas mais frequentemente somem como que por encanto no meio de uma aparição. Tanto olhos humanos quanto instrumentos de radar observaram manobras aéreas inacreditáveis, tais como giros de 90 graus a vários milhares de quilômetros por hora, e já se cronometraram velocidades acima de 25.600 quilômetros por hora. Não pode restar mais nenhuma dúvida, mesmo no cético mais ardoroso, de que os OVNIs existem. A pergunta é, de onde eles vêm? Se vieram de outra galáxia, viriam de no mínimo 2 milhões de anos-luz de distância. Mesmo viajando à velocidade da luz, 298 mil quilômetros por segundo, levariam 2 milhões de anos para chegarem aqui. Mas supondo que os OVNIs tenham vindo de uma estrela distante, em nossa própria galáxia, se esses visitantes espaciais viajassem 1.600.000 quilômetros por dia, levariam 70 mil anos para chegarem à Terra da estrela mais próxima, Alfa Centauro, que está a 25 trilhões e meio de milhas da Terra. Outras estrelas estão milhares de vezes mais distantes no espaço. Estimativas conservadoras indicam que uma espaçonave com 10 pessoas e viajando a 5 anos-luz de ida e volta para um sistema estelar vizinho, a 70% da velocidade da luz, consumiria 500 mil vezes a quantidade de energia usada nos Estados Unidos em um ano. Mas há outras complicações na viagem espacial. O espaço não é um vácuo, mas contém gás cósmico, poeira e partículas. O vencedor do prêmio Nobel, o professor Edward Purcell, de Harvard, salienta que um veículo espacial que viaja à velocidade da luz colidiria com este material espacial na forma de radiação e com o impacto da colisão de várias centenas de bombas atômicas. Na tarde de 7 de janeiro... Eu tô aqui com o livro Como Tudo Começou. Como Tudo Começou. Professor Adalto Lourenço. O livro você encontra na editora Fiel. Ele... Bom... é um dos grandes nomes do criacionismo aqui no Brasil. E eu quero ler um trechinho pequeno. O livro intitulado O Planeta Privilegiado, como nosso lugar no universo foi planejado para a descoberta. Isso aqui é uma tradução livre, tá, do título. Escrito por Jay Richards e Guilherme Gonzalez, mostra o quão exclusivamente único é o nosso planeta Terra. A Terra encontra-se no lugar correto na galáxia, na distância correta da estrela mais próxima, o Sol, sendo protegida por planetas gigantes que atuam como escudos, atraindo cometas, meteoros e asteroides. A Terra tem sua órbita ao redor da estrela certa, que não é nem tão quente nem tão fria. Ela possui uma lua que auxilia na estabilização do seu eixo e não permite que a água no planeta fique estagnada. Tem uma temperatura ambiente correta, resultante da sua rotação, que controla o tempo da área exposta ao Sol e a movimentação das grandes massas de ar e água. A Terra é um planeta que possui uma crosta espessa o suficiente para manter atividade tectônica.
e no seu interior está provida de bastante calor, o qual mantém um núcleo de ferro derretido. Este proporciona as condições necessárias à existência de um campo magnético que protege a vida. Ela possui uma atmosfera com proporções de oxigênio corretas, que possibilitam a sobrevivência de organismos complexos. Possui oceanos, água líquida e continentes para permitir que a diversidade de vida exista e tenha o necessário para sobreviver. Estes e muitos outros fatores necessitam estar presentes ao mesmo tempo, no mesmo lugar na galáxia, para que achemos algum outro planeta. Um planeta completo, como é o planeta Terra. Eu vou repetir aqui. Estes e muitos outros fatores necessitam estar presentes ao mesmo tempo, no mesmo lugar na galáxia, para acharmos algum outro planeta completo como é o planeta Terra. Tais fatores são indispensáveis para a vida complexa que existe e para que a tecnologia possa ser desenvolvida. Então a questão não é só existir vida inteligente em outro planeta. A gente não está falando aqui só de encontrar uma bactéria em outro planeta. Não é disso que se trata. É não somente existir vida inteligente, mas que o planeta possua as condições necessárias para que essa mesma vida inteligente possa desenvolver tecnologia. E também não é uma tecnologia qualquer. A gente não está falando aqui de machado, escudo, de, sei lá, balde d'água, de roda. A tecnologia, as condições nesse planeta precisam propiciar uma tecnologia muito superior à nossa, por exemplo. Infinitamente superior à nossa. Uma tecnologia onde eles possam construir uma nave que os possibilite viajar o universo inteiro. Ficar vagando pelo universo, ficar vindo do nosso planeta, ficar se teleportando, como dizem que eles fazem. Tá entendendo? Quando a questão vai muito além do que eles nos condicionam a pensar. Não é simplesmente achar água em outro planeta que vai dizer que esse planeta tem vida. É simplesmente achar água, achar uma bactéria. Precisa haver ali todas as condições para que eles possam desenvolver as naves espaciais, toda a tecnologia fantástica que a mídia tenta nos empurrar que eles possuem. Essa é a questão. Cientistas têm trabalhado em equações em que estes fatores precisam estar presentes simultaneamente. Mesmo assumindo que apenas 1/10 de cada um destes fatores estivesse presente simultaneamente, a probabilidade encontrada foi tão pequena que mesmo numa galáxia como a nossa, com cerca de 2 centenas de bilhões de estrelas, a probabilidade de achar outro planeta como a Terra é praticamente zero. Então eles pegaram todas as variáveis, né, que eu citei aqui, todos esses elementos que eu citei aqui na leitura, pegaram todos eles, simularam a existência de todos eles ao mesmo tempo em algum ponto da galáxia. A existência, porque na Terra foi tudo ao mesmo tempo. Teve de ser tudo ao mesmo tempo, né? Teve de ser tudo ao mesmo tempo aqui no planeta Terra. Por isso que é uma grande evidência de que a vida aqui não foi a obra do acaso, não foi uma mera coincidência. Então eles fizeram essa simulação, né? O pessoal da área de probabilidades. Todos esses elementos acontecendo ao mesmo tempo num ponto na galáxia. Qual é a possibilidade disso ocorrer? Qual é a possibilidade disso acontecer? Todos esses elementos acontecendo ao mesmo tempo. Mas não é só isso, eles ainda deram uma chance. Vamos dar uma chance para os caras, vai. Deram uma chance para os caras. Trabalharam com só 1/10 dos elementos. A gente sabe que precisa, né? São dezenas. Aqui, o que eu li aqui, são apenas alguns. Tá? Não são todos os fatores necessários, não. São apenas alguns. Todos os fatores necessários para que a vida na Terra exista e possa se desenvolver tecnologicamente são, assim, infindáveis. São inúmeros fatores. Né? Precisaria de um livro desse daqui só para trabalhar esses fatores, esses elementos. Mas eles deram uma chance para os caras e trabalharam com só 1/10
desses elementos citados aqui, que não são todos, né? Então, só os elementos citados aqui, eles pegaram 1/10 e trabalharam a probabilidade desse 1/10 acontecer por acaso ao mesmo tempo num ponto da galáxia. Sabe qual é a probabilidade? 10 elevado a menos 15. 10 elevado a menos 15. Aí é o seguinte, eu passo longe da matemática. Isso aqui para mim é grego, né? Sabe o que significa 10 elevado a menos 15? Você que também não é matemático como eu. Uma chance em 1 quatrilhão. Uma chance em 1 quatrilhão. Uma chance em 1 quatrilhão. É a possibilidade de 1/10 desses fatores citados aqui, que são fatores inerentes, né, à existência e à manutenção da vida na Terra, acontecer ao mesmo tempo num ponto qualquer na galáxia, por acaso. O que estas probabilidades estão nos dizendo, contrário à posição naturalista que propõe que a Terra seria encontrada com certa facilidade na nossa galáxia, é que seria altamente improvável encontrarmos algum outro planeta em qualquer lugar da nossa galáxia que tenha os elementos necessários para que possa existir vida. Este número enorme de variáveis perfeitamente ajustadas e balanceadas que dão ao nosso planeta uma característica única é evidência muito forte do planejamento, de um design inteligente. O planeta Terra possui todas as características de ter sido criado com um propósito específico: sustentar vida complexa. Sustentar vida complexa. Então, com base nessa leiturazinha aqui que eu fiz, com base no trechinho que você já deve ter visto, né, que eu apresentei durante esse programa, do documentário OVNI, A Verdade Oculta, você vê todas essas possibilidades, todas essas variáveis. No trecho do documentário eles falaram sobre a possibilidade, né, a probabilidade deles construírem um disco voador e dessa nave poder viajar pelo universo, poder visitar a Terra. Você viu como que é difícil. E aqui você viu, né, a probabilidade de existência de um outro planeta por aí como o nosso. No mínimo como o nosso, né? Porque do jeito que eles falam, teria que ser algo muito superior. Então exigiria elementos e variáveis muito maiores do que essas. Porque a gente está falando de uma tecnologia que é algo que simplesmente a gente sequer possa vislumbrar. Então, você vê o tamanho do absurdo, o tamanho da estupidez que é a crença em seres de outra dimensão, em seres de outro planeta. Aliás, de outra dimensão não, de outro planeta. Porque eu não estou negando o fenômeno, eu não estou negando as evidências, eu não estou negando que de fato aconteça de aparecerem OVNIs no céu, eu não estou negando a existência de seres de outra dimensão entre nós, eu não estou negando nada disso. Só que o que eu trabalhei aqui contigo, que está me assistindo, é o quê? A total negação, a total impossibilidade desses seres virem de outro planeta. Não se trata de ser de outro planeta. Nós fomos condicionados a enxergar um disco voador como obra de tecnologia. Nós fomos condicionados a enxergar um ET como uma pessoa de carne e osso, só que de outro planeta. Nós fomos condicionados a isso. As últimas gerações vêm sendo condicionadas a isso desde o nascimento. Filmes, desenhos animados, quadrinhos. E agora a própria ciência, né? E agora as próprias escolas, os próprios documentários, o campo intelectual, o campo acadêmico também está se rendendo a isso. Aquilo que muitos consideram como expressão de cristianismo, que é o catolicismo, já se rendeu há muito tempo. Já trabalham a ideia de seres extraterrestres dentro da Igreja Católica. Você tem estudiosos de ufologia dentro do Vaticano. Você tem uma biblioteca de ufologia dentro do Vaticano. Isso que eu estou falando aqui não é segredo para ninguém, não. O site do Vaticano tem lá.
Tem lá artigos, textos a respeito disso. Você tem o próprio Papa dizendo que se eles viessem, eles teriam que ser batizados na Igreja Católica, já trabalhando essa hipótese, essa possibilidade. Bento XVI falou sobre isso. Esse Papa atual já falou sobre isso também. Então, o mundo já se rendeu a essa ideia. E eu repito aqui, eu não estou negando o fenômeno, eu não estou dizendo que quem vê é mentiroso. Eu não estou dizendo aqui que todas as fotos, todos os vídeos sejam mentirosos, sejam montagens. Eu creio que existam um fundo de verdade. Eu só não acredito que venha de outro planeta. Você está entendendo a diferença? Não vem de outro planeta. De outra dimensão, sim. Outro planeta, não. Então, eu estou jogando essa ideia aqui para que você trabalhe a sua mente. Reflita. Fuja do condicionamento. Fuja do condicionamento. Raciocine. Raciocine em cima do que eu coloquei aqui. E aí eu pergunto, se não é de outro planeta, é de onde? Se não é de outro planeta, nós vimos aqui que não tem como ser de outro planeta, que não tem como ser tecnologia avançada, certo? Não tem como ser tecnologia avançada, não tem como ser de outro planeta, não tem como ser algo de natureza física. Pode ser algo materializado fisicamente, é diferente. Pode ser alguma coisa que se materialize fisicamente, é outra história. Mas não tem como ser algo natural. Natural, fisicamente natural. E tecnologia avançada menos ainda. Não, excluindo essa possibilidade, o que sobra? Você consegue pensar fora da caixinha? Consegue pensar fora da caixinha? Consegue levar o teu pensamento, o teu raciocínio para outras áreas? Consegue inverter o quebra-cabeças? Você consegue desfazer o cubo mágico? Então, vamos lá. Pensa. Reflita. Diante do que eu te mostrei aqui. A única possibilidade do mundo é serem ETs. A única possibilidade do mundo é ser o Capitão Spock, o Capitão Kirk, é ser o Darth Vader. A mensagem é essa. Deus abençoe e até a próxima.